Olá, amigos. Mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui na web, aqui no YouTube. E este é o nosso vídeo de número 97. É a nossa saga em prol da divulgação da boa informação e do bom conhecimento. Hoje nós vamos fazer o vídeo, a segunda e última parte do vídeo falando sobre o grande nome da pintura mundial, Vincent van Gogh. Eu prometi a vocês, né, e estou fazendo essa série com grandes nomes, né, os grandes virtuosos da música e também da pintura, por que não? E eu comecei com Vincent van Gogh e confesso que fiquei muito feliz porque o resultado, né, pelo menos para mim, foi muito maior do que o que eu poderia imaginar. Então, agora nesse segundo vídeo, segundo e último, infelizmente, mas creio que daqui a um tempo eu farei novos vídeos falando sobre essa figura tão emblemática, tão interessante da pintura e da arte mundial. Eu achei muito legal, eu gostei bastante. E nessa segunda parte, nós vamos falar sobre alguns aspectos que não deu para que eu falasse no primeiro vídeo, e nós vamos falar também um pouco sobre o pós-morte, né, do Vincent van Gogh e como estão hoje, né, as obras dele, como está esse vultuoso comércio de arte em cima desse nome tão espetacular que é o nome Vincent van Gogh. Meus amigos, o Vincent van Gogh, que nós conhecemos, né, uma boa parte do primeiro vídeo, ele bebeu muito na fonte de um movimento cultural chamado japonismo, exatamente. Vincent van Gogh foi o grande nome do pós-impressionismo, mas ele, para se tornar este grande nome do pós-impressionismo, ele teve que ir, pelo menos mentalmente, ele não foi fisicamente, mas ele foi mentalmente, ele foi do ponto de vista artístico, e eu diria até sensorial, porque ele era um homem sensorial. Ele foi beber na fonte do Oriente e mais precisamente do Japão, do país nipônico. Então ele foi lá, ele se maravilhou pela arte japonesa, porque houve um momento de grande propagação da arte japonesa durante os séculos 17, 18 e 19, que foi, digamos assim, eu não diria uma fusão, mas um intercâmbio entre a arte feita no Oriente e a arte feita no Ocidente. E foi tão interessante esse aspecto, foi tão importante para as atividades de Vincent van Gogh, que ele passou, quando ele entrou em contato com a arte, com a pintura realizada no Japão, ele se tornou um grande admirador dessa estética, um grande admirador das características que a arte da pintura do Japão excitava a mente dele, que principalmente as tradicionais gravuras e pinturas de ukiyo-e, muito popular no Japão, exatamente nesse período dos séculos 17, 18 e 19. Então, o que é que tinha essa arte tão bonita lá do Japão e que impressionou tanto Van Gogh? Porque era um tipo de arte que enaltecia muito aspectos da natureza. Era uma arte mais clara, era uma arte com cores mais fortes, mais vibrantes, segundo ele, cores mais ousadas. E havia exatamente uma junção, né, daquela arte, a arte voltada para a natureza, com aspectos da própria vida, aspectos do próprio dia a dia, da vida cotidiana das pessoas. Então, essa união de um colorido, de novas cores, de uma visão em cima da natureza, versando com o dia a dia das pessoas, impressionou muito o pintor holandês e fez com que ele usasse essa técnica e fosse um ponto, né, um meio de inspiração da sua arte. Veja como é magnífico, porque ele tinha uma sensibilidade muito grande.
O Vincent van Gogh, ele era um homem, como eu disse a vocês, extremamente metafísico, extremamente parapsíquico, extremamente paranormal na sua arte. Então, ele via coisas, ele via sensibilidades, ele via aspectos muito importantes em situações comuns dentro da própria arte, porque a arte é beleza, né? Pode não ser beleza para outra pessoa, mas para ele era. E dali ele foi fazendo, né, a sua arte, criando o seu nome, e tanto é que há vários e várias décadas de sua morte, ele é altamente buscado, altamente atual, e vocês vão ver daqui a pouco, quando eu falar a vocês a respeito das vendas das suas obras, dos valores milionários das suas peças, das suas pinturas. Então, ele começou a atuar no japonismo a partir de 1886. E vocês notem que já perto da morte dele, que ele morreu em 1890. Então, as pinturas de Vincent van Gogh, antes do japonismo, eram, como eu disse a vocês no vídeo anterior, eram pinturas soturnas, tristes, escuras, como a primeira mais famosa, que foi Os Comedores de Batata. Então, a partir desse viés, do viés nipônico, como eu digo, o Vincent van Gogh, ele passou a pintar com mais suavidade, não nas pinceladas, que eram mais fortes, tinha muita tinta, né? Mas o que ele queria passar dentro de uma vida tão tumultuada psicologicamente, psiquicamente, numa vida tão conturbada, tão perturbada, e este herói, que eu acho que Vincent van Gogh era um verdadeiro herói, não herói da arte, mas herói também da vida, conseguiu se consagrar. Ele ia sempre atrás dessas gravuras, né? Essas gravuras japonesas, chegando a adquirir até 660 xilogravuras em apenas 2 meses. Ele buscava exatamente, ele buscava as peças mais baratas, ele não ia atrás daquelas peças mais caras, mas ele ia justamente naquelas que tinham cores mais ousadas, com padrões mais instigantes, que ele acreditava que elas possuíam uma beleza, veja a sensibilidade dele, uma beleza intrínseca que ninguém era capaz de detectar, só os olhos de Vincent van Gogh, porque era uma simplicidade que contrastava exatamente com a complexidade do mundo moderno de então. Então, exatamente, ele via aquelas pinturas diante de tanta sensibilidade e aquilo chamava muito, aguçava muito a curiosidade dele com a simplicidade das pinturas, das paisagens e o dia a dia, né? O tumulto do cotidiano, porque Vincent van Gogh ele viveu na época da Revolução Industrial. É muito importante que a gente saiba disso. Na época também da Belle Époque, né? Que foi um movimento também cultural que acontecia na Europa, mais precisamente em Paris, na França. Outros dados também interessantes é que tais gravuras, quando ele conseguiu, né, essas xilogravuras, elas se tornaram ponto de decoração do seu estúdio e influenciaram diretamente a sua produção artística. E Van Gogh começou a assimilar tais características estilísticas desse tipo de arte nipônica, né, ou japonesa, com cores mais vivas em suas pinturas, usando um padrão bem diferente e composições mais simplificadas. Porque a pintura de Van Gogh, né, o pós-impressionismo, eram pinturas mais claras, mais coloridas, mas com grande excesso de pintura. Você vê mesmo que ele pintava mesmo ali com força e com muita tinta, né? O material mesmo com muita tinta nos quadros. O Japão para Van Gogh era uma utopia. Era como se fosse um plano, né? É um plano metafísico para ele. Ele tinha uma admiração pelo Japão sem nunca ter ido fisicamente. Então, o Japão ficava na mente de Van Gogh como eu vejo até como uma fantasia de criança. Eu acho que todos nós ainda carregamos certas fantasias que nós tínhamos quando éramos crianças. Então, o Vincent van Gogh, ele carregava com relação ao Japão essa coisa que eu diria até de muito pueril, muito pura,
que era essa utopia. Eu não diria nem uma utopia, como alguns biógrafos dizem. Eu diria um fascínio, não é? Uma admiração, um mundo à parte do que ele vivia. E foi esse mundo à parte japonês que incentivou muito, que incrementou muito a vida artística dele, no momento em que os problemas dele psicológicos, psíquicos, físicos, emocionais brotaram, que foi justamente o período próximo à morte dele. Então ele vivia nessa utopia, até alheio a todo o processo, como já falei a vocês, de revolução industrial, de industrialização, de modernidade ocidental, né? Então, o que foi que aconteceu? Era o local onde ele poderia ser, né? O que ele queria ser, fazer o que ele queria fazer, passar através das telas o lado tranquilo, o lado sereno, o lado de um rio calmo, né? de águas límpidas que ele queria passar para os admiradores da sua obra. Durante o período do japonismo, Van Gogh ele fez várias dessas gravuras, né? Adicionando a sua própria paleta, né? De cores e intensas pinceladas. Eu quero dizer a vocês, intensas pinceladas era exatamente o tipo de trabalho que o Van Gogh idealizou, ele fez. Outro exemplo marcante é o autorretrato que Van Gogh fez em 1888 e dedicou a Paul Gauguin, onde ele representa como um monge japonês. A influência japonesa é evidente na simplificação dos traços e na composição também harmoniosa. Então, minha gente, isso aí é só um pedacinho, só um pouco do que eu estou transmitindo para vocês, desse lado tão interessante, tão mágico que é o japonismo, né? Ele teve um período, eu falei para vocês no primeiro vídeo, que ele ficou em uma região, né, lá da África, da França, ao sul da França, que na cabeça dele, no sensorial dele, né, no metafísico dele, se assemelhava muito às regiões, às paisagens do Japão. Então eu passei a admirar, se eu já admirava, né, o Vincent van Gogh, eu passei a admirar mais, porque eu creio que muitos, como eu digo a vocês, muitos homens no caso do sexo masculino, que temos sensibilidade, eu acho que a gente vive muito essa situação, a gente flerta muito com essa questão do quase que surreal, do fantástico, da fantasia que a gente traz da nossa época de infância. Então, meus amigos, aqui é um pouco do que eu posso passar para vocês desse vídeo, sobre esse lado tão bacana, esse lado tão interessante do Vincent van Gogh. E como eu disse, falando do pós-morte de Vincent van Gogh, nós vamos adentrar agora em um tema que é o tema como ficaram as obras? Qual o destino? Por que que as obras de Van Gogh hoje são tão aclamadas e tão admiradas pela crítica? Como e onde fica esse acervo de obras fantásticas de um dos maiores nomes da pintura recentemente, não só do Ocidente, mas de todo o mundo. Meus amigos, vocês podem acessar aí na internet. Em 1973, foi inaugurado em Amsterdã, na Holanda, o Museu de Van Gogh. Lá estão todas as peças, tudo o que você imaginar sobre Vincent van Gogh, você encontrará. Você pode fazer até um passeio virtual, um passeio online dentro do museu e você vai conferir as suas obras, que são simplesmente fantásticas. Para vocês terem uma ideia, eu pesquisei para vocês, são cerca de 200 pinturas, são cerca de 500 desenhos e as famosas cartas que ele fazia para o irmão Theo. 750 cartas, nada mais, nada menos que isso. Porque quando eles não se encontravam fisicamente, quando eles passavam algum tempo afastados, eles trocavam cartas e as correspondências estão lá. Inclusive até, há reuniões tipo saraus, digamos assim,
em que são lidas essas cartas e para os fãs, né, do Vincent van Gogh, isso aí é um motivo de muita emoção, porque eles se deparam mais ainda com a grande sensibilidade desse pintor, desse gênio, como eu denominei, gênio indomável da pintura. E são muitas obras, né? Outra coisa também que eu achei bastante curioso, foi o que se diz respeito aos valores, altos valores depois da morte de Vincent van Gogh. Eu não sei como eles conseguiram as obras, eu não sei como conseguiram certas informações, porque o Theo morreu logo após o Van Gogh ter morrido. As irmãs, não há nenhuma informação sobre elas, mas, segundo as pesquisas sérias que eu fiz na internet, porque tem muita coisa na internet que é viagem, não vá, o que é que acontece? Eles conseguiram até de familiares dele, grandes materiais, né? E para vocês terem uma ideia, no mercado de arte, as telas, as pinturas de Vincent van Gogh, elas chegam, tem peças que foram vendidas na década de 90, para vocês terem uma ideia, na bagatela de 117 milhões de dólares, para vocês terem uma ideia. Então o dólar hoje deve estar mais ou menos 4,50, 5 reais, para vocês terem uma ideia do valor ou dos valores das peças de Vincent van Gogh. Eu fiz pesquisa e tem peças dele de 87 milhões de dólares, peças de 73 milhões de dólares. Quer dizer, as peças de Vincent van Gogh são das peças mais concorridas, uma das mais concorridas no mercado de arte, no mercado oficial de arte no mundo. E exatamente para quem viajar, para quem quiser ou puder ter condições de ir até Amsterdã, na Holanda, vale a pena. Eu mesmo, se eu tivesse condição, eu iria ter condição, ir até lá, até o Museu de Amsterdã e ver todo esse acervo, tudo que é de Van Gogh está lá. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil tem uma peça dele que se chama, eu acho que é o Carteiro, alguma coisa assim. Isso aí até eu vou ficar devendo para vocês no vídeo posterior. Foi a única peça que se encontra ainda no MASP, né, no Museu de Arte de São Paulo. Então, meus amigos, nesse segundo vídeo, o segundo e último, né, que eu sei que não vai ser o último, a última parte, a gente está se deparando com um Van Gogh pós-morte, né? O nome Van Gogh é uma grife interessantíssima, importantíssima dentro do mercado da arte, dentro do mercado da pintura no mundo. Então, fucem mais, como eu digo, uma palavra um pouco grosseira, mas fucem mais as obras, vejam mais as pinturas, não é? Não é só os comedores de batata, nem os girassóis, nem o autorretrato dele e o autorretrato de Paul Gauguin. Vejam as outras obras, façam uma comparação com as obras dele de antes do pós-impressionismo, antes dele se deparar com o japonismo, e vejam as obras dele no período pós-encontro do japonismo, pós essa divulgação da arte nipônica lá na França. Depois desse intercâmbio cultural da pintura entre essas duas nações. O resultado foi espetacular. E quando a gente vê as pinturas dele, a gente vai lá para o Paul Gachet, não é, que foi o médico que o ajudou, e a gente vê a boa vontade do médico ao dar os pincéis, a dar as tintas, porque ele gastava muita tinta, e a gente vê ali aquela ansiedade, a gente detecta aquela ansiedade dele no momento da pintura, e naquele extravasar, às vezes até de um mal-estar que ele sentia, ele é o popular do caos, ele traz a luz. Então, continuo admirando e muito o Vincent van Gogh, e futuramente farei novos vídeos, né, falando sobre ele. Quando tiver mais novidades, porque tem muita coisa ainda para falar sobre ele, nós só falamos aqui o bem trivial, mas novas informações trarei para vocês. E fica aqui o meu recado: busquem
Busquem esses grandes nomes. Busquem essas pessoas tão notáveis que trouxeram para nós, né, a arte. Uns trouxeram a medicina, outros trouxeram livros maravilhosos e outros trouxeram pinturas, trouxeram a música. Então, esta série que eu estou fazendo para vocês, dos grandes virtuosos, tanto da música clássica quanto da pintura, só está começando. Eu pretendo fazer no próximo vídeo, que será todo, né, como esse aqui do Van Gogh, só para isso. Não terá a segunda parte, né, que é a língua portuguesa e afins, que eu até estou devendo a vocês. É só para a gente falar desses grandes nomes, para que a gente não deixe que essa rapidez do mundo hoje, essa coisa tão fugaz, que é não se interessar por quem implantou a arte, por quem implantou tanta coisa boa nesse mundo, morra. Meus vídeos, eles têm essa missão, são simples, mas eles têm essa missão de não deixar morrer o que é bom na arte, o que é bom na medicina, o que é bom na cultura, no jornalismo, no entretenimento, em tudo que for cultura, em tudo que for conhecimento. Faço um convite a vocês também, são 97 vídeos, meus vídeos são totalmente familiares, você pode botar lá numa tela, todo mundo pode ver, é totalmente familiar, é só conhecimento, é uma revista eletrônica, e agradeço a quem dá um like, a quem vê, a quem compartilha desse trabalho, e lembrando a vocês que quando eu completar 100 vídeos, o meu canal vai mudar de nome, será só Revista Eletrônica, porque aqui é uma revista eletrônica. Nós falamos sobre vários assuntos, falamos também sobre atualidade, então é uma revista eletrônica que você passa aqui e vê o que está na atualidade, vê as coisas também, acontecimentos atemporais, e se depara com biografias maravilhosas e interessantes, como a do nosso querido Vincent van Gogh. Agradeço a vocês que assistiram, a vocês que gostam do meu trabalho, e até o próximo vídeo. Está contado e até a próxima.